pequenas coisas, falando de digital twin, gêmeos digitais, e o que mais vai ser de futuro. Né? A FF Solutions tem esse compromisso com o mercado de trazer sempre conceitos inovadores, então estaremos muito à frente buscando aí o que tem de novidade para ir para o mercado, para a gente conseguir realmente trazer inovação. E falando um pouco mais de empresa, a empresa ela quer expandir. Hoje a gente já tem um trabalho muito grande aí na questão nacional, mas ela também quer ter uma presença aí na América Latina, buscando com profissionais muito renomados para trazer o que tem de melhor aí para esse segmento de engenharia, arquitetura e construção. Bom, acredito que vocês puderam ter aí um leve spoiler, né, do que a gente preparou para vocês para o final, pro final dessa live. A gente vai ter um mega lançamento exclusivo de 27 anos da empresa, então contamos aí com a participação de vocês até o final do evento. Prometemos que vai valer a pena, que você vai gostar muito do que a gente tem preparado para vocês. Agora, já abrindo a sessão de palestras, eu queria chamar o Wilton Catelani para trazer aí a palestra dele. O Wilton Catelani, ele é presidente do BIM Fórum Brasil, né, uma instituição aqui no Brasil muito responsável por conduzir a disseminação do BIM aí por todo o país, e ele é consultor de inovação aqui da FF Solutions. Wilton, a palavra é toda sua. Bem, boa tarde, obrigado Emerson, obrigado Marília, Giovana, Júlio, Fernando. Eu vou compartilhar minha tela aqui e gostaria só que alguém também, por favor, me avisasse se estão conseguindo ver bem minha tela, por favor. Ok? Tá certo, Wilton. Obrigado, Marília. Muito bem, eu vou falar aqui alguns minutos, são algumas referências e reflexões sobre as competências BIM. Deixa eu disparar meu tempo aqui também, né? Para respeitar aqui. Muito bem. Competências BIM. Como começa, gente? Começa, na verdade, essa nossa agenda, né? Temos 4 assuntos aqui, basicamente, e um preâmbulo. Sempre, eu não consigo falar sobre BIM sem fazer um preâmbulo. Então, começa como? Começa com os casos de usos BIM, ou seja, não se começa do zero, se começa de trabalhos já desenvolvidos e publicados por outros e que são reconhecidos. Então, esse aqui é da Penn State University, é antigo, mas temos aqui 25 casos de usos BIM já mapeados pela Penn State University. Então, significa que tem as informações de entrada, o que precisa de software, de capacitação, quem são os envolvidos e quais são as saídas desses casos de usos. E eles estão aqui organizados nas macrofases do ciclo de vida dos empreendimentos de construção. 25 casos de usos, tem usos principais e usos secundários, são as cores diferentes aqui desses retângulos. Muito bem, e temos um outro recurso que é muito valioso. Quando a gente está falando de capacitação BIM, a gente tem que trazer as referências, não é? Então, aqui é BIM Dictionary, uma iniciativa criada pelo pesquisador Lau Sucker, que é gratuita, e que nós temos verbetes com os principais conceitos. De graça, gente. Muitos deles em português. A maioria deles já revisados face à publicação da série de normas ISO 19650. Então, consultem, usem, estudem isso, é muito, muito importante para que a gente possa evoluir na nossa capacitação, o desenvolvimento das nossas competências BIM. E eles têm, os verbetes têm conceitos dentro dos conceitos, né? São hipertextos, né? Então está marcado em vermelho aqui, isso aqui é uma tradução minha, nem tudo tem em português, e aqui já fica a minha primeira indicação. Aprendam inglês. A maioria dos conteúdos estão ainda em inglês, então a gente precisa de inglês. Além daqueles 25 casos de uso, o próprio Sucker mapeou mais de 125 outros casos de uso. Então, aqui tem uma lista deles. Começam com os casos genéricos, depois temos casos específicos que estão organizados por fases, né? Então, olha aqui, ó, captura e representação da realidade, planejamento e projeto. Estou passando bem rapidinho, né, gente? São assuntos que talvez vocês já conheçam, mas eu estou só trazendo uma referência. Então, começa assim. Uma empresa que deseje implantar BIM, ela precisa primeiro olhar
para esses casos de usos, não partir do zero, para então entender o que é necessário de competência, quais os processos que serão realizados. Mais uma referência, porque a gente começa a ver pessoas com dificuldades de entender isso. A diferença entre implantação e implementação. Então, mais uma vez, uma referência aqui. Olha, implantar é começar algo. Então, começar o uso do BIM numa organização. Implementar é colocar em prática. Então, aí eu já teria, por exemplo, um primeiro piloto desenvolvido. Implementar, colocar em prática. Então, temos aqui essa diferença. E esses termos, esses conceitos são muito importantes, a gente precisa entendê-los, tá? E aqui mais 3 verbetes do BIM Dictionary. A diferença entre BIP e BEP. O plano de implementação BIM, numa empresa, numa organização, temos aqui as definições do BIM Dictionary. Consultem depois. Estou trazendo aqui apenas as indicações, não posso passar item por item, porque o meu tempo aqui é curto. Mas depois entendam que a implementação BIM ela é mais abrangente, é numa organização, é numa empresa como um todo. Já o plano de execução BIM ele é específico para projetos diferentes. Então, uma empresa, considere, por exemplo, a CPTM, que está aqui hoje, o Fernando com a gente. A CPTM pode querer contratar a construção de um novo restaurante ou de um novo trecho de ferrovia, de transporte ferroviário sobre trilhos urbanos, que é o foco deles. Então, a mesma empresa pode contratar projetos diferentes, as necessidades são diferentes, os fluxos, os marcos, a evolução são diferentes. Então, os planos de execução BIM são específicos para projetos diferentes. Mais uma definição, BIM Mandate, que eu percebo várias pessoas usando de uma maneira errada. Como é que a gente faz? Consulta as boas referências disponíveis. BIM Dictionary, por exemplo. Então, quando a gente fala de BIM Mandate, a gente está falando de um governo, ou de um ministério, ou de um país, ou de uma região. Então, não é muito correto, muito adequado dizer BIM Mandate de uma empresa, embora a gente tenha usado assim. Mas isso também eu quero trazer como reflexão para vocês. As coisas mudam, evoluem, e a gente precisa ir acompanhando isso tudo, tá? Então, consultem depois, principalmente esses verbetes e outros, porque, de novo, o BIM Dictionary é gratuito. As ISO 19650, série de normas recentemente publicadas, deveremos ter as versões em português em breve. E aqui eu estou trazendo só alguns termos, porque quando a gente olha os termos, qualquer norma começa, especialmente as ISO, com uma lista de termos e a tradução deles, né? E aqui a gente vê uma diferença entre capacidade e competência, que aparece na série de normas ISO. A série de normas ISO são as boas práticas do ciclo de entrega de informações, de empreendimentos de construção. E aqui a diferença, né? Então, competência, uma habilidade técnica, pode ser potencial, pode ser até desenvolvida. E a capacidade é a capacidade de executar algumas tarefas, algumas atividades, nas condições de um contrato específico, atendendo aos requisitos de informação daquele projeto específico, daquele contratante. E seguindo os detalhamentos das informações, as qualidades, os prazos, os marcos. Então, chamando a atenção de vocês para isso. E o ponto principal do nosso conteúdo, as competências BIM. Mais um trabalho publicado pelo Succar. A gente usa muito os conteúdos do Succar. São reconhecidos, porque ele tem esse cuidado também com a comunicação. Então, ele definiu competências, 74 competências específicas sobre BIM. E, primeiro, ele definiu uma escala. Olha que interessante, olha como é intuitivo, né? Então, se eu não conheço nada sobre um assunto, então eu tenho conhecimento nível 0, nenhum, mas eu posso ter um conhecimento nível 1, básico. Então, aqui ele define. O nível 1, então, evidencia uma compreensão de fundamentos, conhecimentos iniciais sobre algumas aplicações práticas. Aí eu tenho um nível 2 intermediário, um nível 3 avançado. Olha as cores, aí vai ficando um pouco mais maduro, né? E até o nível 4 especialista. Então, de 0 a 4 especialista. Se eu não tenho nenhum conhecimento, eu preciso fazer um esforço para migrar para o nível básico. E aí, esse esforço ou é um curso, ou é sentar numa cadeira e estudar
fazer um esforço pessoal. Não tem jeito de sair do 0 para o 1 sem esse esforço inicial. E também não tem jeito de migrar do avançado para o especialista sem tempo, repetição de projetos. Então, olha que conceito intuitivo, né, gente? Então, é preciso conjugar conhecimentos, fundamentos, conceitos com prática, com experiência prática, com repetição. O ser humano precisa dessa repetição. O ser humano só melhora quando ele ensaia e repete as atividades. Então, é bastante intuitivo. E aqui, só lembrando que isso mede a competência individual e, no máximo, de equipes, e não de países, porque o SUCAR tem essas referências de como medir maturidade BIM para uma equipe de projeto mais complexa, com muitas empresas, para países, economias como um todo, e aí os enfoques são diferentes. Aqui nós estamos falando de pessoas, ok? Então, uma escala. Parte dessa escala, que para mim é bastante intuitiva, faz todo sentido, e depois ele define 3 tipos de competências, e elas são organizadas em camadas, conjuntos e itens, ou disciplinas específicas. As primeiras são chamadas de competências essenciais. Então, são as habilidades pessoais, comportamentais, que capacitam as pessoas, os indivíduos, a realizarem uma atividade que seja mensurável e para entregar um resultado. Vejam, está apontando para a entrega de um resultado. Não faz sentido? E aí isso se divide em alguns grupos de competências. Então, comportamental e individual, então são aquelas características inatas e que não podem ser desenvolvidas com treinamentos. Imagine que uma pessoa é tímida. Então, se você colocar essa pessoa tímida para fazer palestras, ou uma pessoa que é gaga, pense, não vai dar muito certo, né? Então, tem algumas características inatas que dificilmente são desenvolvidas com treinamentos. Temos outras questões relacionadas à nacionalidade, à língua, à cultura. E aqui eu sempre trago a ideia das mulheres que nascem em países islâmicos, onde eu já visitei um país islâmico. É muito constrangedor, a mulher não pode andar sozinha na rua. Então, e essa é uma referência importante, né? A Frasile, inclusive, é uma empresa que preza muito esse valor da participação da mulher, né? Mas pensem, isso também é cultural, isso também tem a ver com essa questão. Felizmente, nós estamos num país em que isso é permitido. Em alguns países, isso seria muito, muito difícil, seria uma barreira a mais. Qualificações e licenças. Opa, isso aqui tem a ver com a formação acadêmica, o sujeito se formou engenheiro, conhecimentos científicos, acreditações e assim por diante. E outros indicadores históricos, ou seja, já fez projetos parecidos com este e assim por diante. Olha como é interessante. Então, competências essenciais. Aí temos as chamadas competências executivas. Então, são habilidades individuais, de novo, estamos falando da pessoa, para utilizar algumas ferramentas, realizar algumas técnicas específicas. De novo, para entregar alguma coisa, para realizar uma atividade mensurável. Os grupos de competência, um software. Então, operação de um software específico, não é qualquer software. Eu sei operar este software. Eu consigo gerar, por exemplo, modelos 3D BIM neste software. Em outro, eu talvez tenha dificuldade, vou precisar aprender, porque os recursos, a forma de interação é diferente. Operação de um equipamento de obra. Então, por exemplo, você sabe operar um laser scanning, uma estação total, e talvez você saiba operar um laser scanning dessa marca, de outro fabricante que talvez tenha dificuldade, percebe? Veículos, você consegue dirigir, pilotar um caminhão basculante de 30 toneladas? Talvez consiga, possa aprender, mas perceba, tem pessoas que têm traquejo em fazer isso. Não basta ser habilitado, percebe? E outras técnicas específicas. Por exemplo, programação, ou mesmo extração de desenhos, gerar os entregáveis 2D a partir dos modelos 3D e assim por diante. Então, competências executivas, mapeadas, e as competências de domínio, que talvez sejam as mais interessantes para a gente aqui hoje, não é? Então, são habilidades profissionais, também realizadas a meios e métodos que se utilizam para realizar atividades complexas e lidar com múltiplas tarefas concorrentes para empreendimentos de construção com o uso do BIM. Eu vejo muita gente se confundindo com essas coisas. E aqui estão elas, gerenciais,
funcionais, técnicas, administrativas. Então, de novo, tem uma hierarquia, né? Camada, grupo, disciplina e depois item. Então, aqui é um exemplo. E, então, a partir disso, nós temos essas tabelas que nós vamos ver aqui a seguir. E o que eu preciso dizer para vocês? Nós precisamos, numa implantação BIM, que algumas pessoas exerçam essa função. Alguém tem que fazer esse papel. Por exemplo, as competências gerenciais. Alguém precisa definir os objetivos gerenciais BIM, ou seja, aqueles objetivos estratégicos da adoção do BIM para aquela empresa, para aquela organização. Como o BIM vai agregar valor para essa empresa? Desenvolver parcerias e alianças, cuidar das mudanças organizacionais. Alguém tem que fazer isso, senão eu não tenho um sucesso. E aí o Sucar já mapeou isso, e aí temos outro grupo de competências de domínio funcionais. Então, colaboração, aqui sim, já cuidando da interoperabilidade, que é a troca de informações entre diferentes softwares. Gerenciamento de dados e informações, gerenciamento de projetos, gerenciamento de equipes, é uma abordagem um pouco mais alto nível. E aí vamos descendo. Técnicas. Alguém tem que saber cotar hardware, cotar software, escolher software, gerenciar o modelo, extrair documentação, fazer modelagem avançada. Alguém tem que dominar isso. Tá certo, gente? As administrativas, gerenciamento de custos relacionados ao uso do BIM. Capacitação, especificação, políticas e procedimentos. Vejam, olha que interessante, e eu acho esse conteúdo muito interessante, e vejo pouco se falar dele, né? Mas temos aqui a prontidão BIM, olha, é uma característica, uma competência que alguém precisa fazer na implantação do BIM. Então, estão aqui as listas de todas as competências. E assim segue. A operacional, então, as integrações de BIM com outros sistemas, como o GIS, como o ERP, e coisas mais específicas, os próprios entregáveis BIM. Competências implementacionais, porque eu preciso configurar softwares, eu preciso desenvolver componentes de modelos, e assim por diante. Olha que interessante que é isso. E como isso já foi feito, alguém já documentou, pesquisa e desenvolvimento, porque BIM não é estático, né? As coisas precisam continuar a serem desenvolvidas, aprendidas e assim por diante. Então, não preciso partir do zero, gente. Eu parto dos casos de usos, defino o que eu preciso de competências e, em função dessas competências, eu posso desenvolver programas de capacitação, treinamentos e assim por diante. E, com isso, eu posso definir os arquétipos de profissionais BIM. Aqui tem alguns exemplos. Então, o que é o tal do gerente BIM? O que ele precisa fazer? Quais daquelas competências esse sujeito precisa dominar? E um líder BIM de uma área, por exemplo, se uma empresa muito grande, então qual é o papel desse cara? E aí eu preciso dos especialistas em casos de usos, preciso dos modeladores, e aqui é só um exemplo, que são a combinação daquelas competências, ok? Bom, acabou meu tempo aqui, eu vou terminar a minha apresentação. As considerações finais, né? Então, onde nós podemos chegar? Nós podemos chegar no Big BIM, que tem a ver com uma decisão estratégica das empresas. As empresas adotam o BIM, migram para o BIM para fazer melhor, para fazer mais com menos, para serem mais produtivas, para serem mais eficazes e eficientes. E aqui tem uma definição, de novo, do BIM Dictionary, que define o que é Big BIM, e é bastante amplo, e eu gostaria que vocês depois consumissem esse conteúdo com mais calma para entenderem essas referências. Por fim, dizer que é muito significativo para mim estar aqui hoje. Eu assisti uma boa parte da trajetória da Frazilli, da FF Solutions, e então é muito prazeroso para mim estar aqui hoje. Já vi momentos difíceis que a Frazilli passou, e é muito bom estar aqui hoje e estar mais próximo, trabalhando com a Frazilli, com a Marília. Parabéns para a Edna, espero que ela esteja assistindo, para o Diego, para o Marcelo, que também chegou agora. Então, abraços a todos, e era isso que eu tinha preparado para vocês para começar a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Milton, pela sua apresentação e por trazer, né, esse conteúdo que para a gente é tão rico, né, poder trazer ele aí à tona e trazer
toda essa questão, né, de competências e como se tornar um profissional, os níveis aí que temos, né, de profissional BIM para o setor e deixar isso mais exemplificado para as pessoas. Pessoal, podem preparar suas perguntas aí para a mesa redonda, quem estiver assistindo. Então, a gente vai ter uma mesa redonda onde a gente vai ter uma oportunidade de poder direcionar melhor as perguntas de vocês aí para o Wilton e outros temas que a gente vai trazer aqui nas próximas palestras. Então, podem ir mandando aqui no chat, a gente está capturando as perguntas de vocês e vamos direcionar no momento da mesa redonda. Queria chamar aqui o Fernando, da CPTM, e antes aí de passar a palavra para o Fernando trazer a apresentação que ele preparou para a gente nessa tarde, queria continuar falando para vocês ficarem aqui com a gente e até o final do evento, né? Só lembrando, a gente vai ter um lançamento exclusivo preparado aí nos últimos meses para vocês, muito relacionado a tudo que a gente vai falar aqui nessa tarde. Tá? Então, ainda dá tempo de você pegar o link do webinar, mandar para aquele teu amigo, mandar para as pessoas aí da sua empresa, chamar mais pessoas para participar dessa live. A gente tem conteúdos muito ricos e tem um momento aí muito especial preparado para vocês. O Fernando, ele é chefe do departamento aqui ele é chefe do departamento de consistência e inovação de projetos da CPTM e ele vai trazer aí um pouco para a gente de como que tem sido a experiência, né, da CPTM na parte de capacitação e treinamento aí de todos os colaboradores nesse processo de implantação BIM. Fernando? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Frazilio pela oportunidade, pelo convite. Lembro também que há poucos meses eles estiveram lá conosco no lançamento de algumas ações relativas ao portal de treinamentos BIM CPTM. Então, agora é uma honra poder estar aqui também representando a CPTM. Parabenizar o Wilton também pela apresentação, conteúdo bastante relevante, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou comentar um pouquinho sobre o impacto da capacitação BIM para os colaboradores da CPTM. Antes disso, rapidamente aqui, vou dar uma repassada nessa agenda, a gente vai falar um pouquinho desse histórico que já vem de alguns anos da CPTM com a Frazilio, essas ações recentes da CPTM, e, por fim, a gente fecha falando um pouquinho da plataforma de treinamento BIM CPTM. Parabenizar também a Frazilio pelos 27 anos, eu acho que é muito importante dizer que dessa trajetória deles de 27 anos, a gente faz parte de quase um terço dessa jornada que eles têm percorrido, né? A gente já está junto desde 2014, a Frazilio nos auxiliou no apoio da implantação do BIM lá na CPTM, então, percorrendo uma trajetória que envolveu desde o diagnóstico e mapeamento das áreas envolvidas, né, quando o BIM ainda não existia na CPTM, a capacitação das áreas, dos colaboradores, com os treinamentos, também o fornecimento das licenças, das ferramentas, né, dos softwares que a gente utiliza desde aquela época, nos ajudaram também a tirar do papel o primeiro caderno BIM CPTM, que fez parte desse pacote de ações, e também, juntamente, após a fase de treinamento e de fornecimento de licenças, a gente começou a brincar, né, a fazer uns projetos pilotos, no sentido de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria, né? E é óbvio também que a gente contou com todo o suporte e apoio deles durante todo esse processo, né? Assim como até hoje a gente conta com a colaboração deles, e é uma das coisas que nós lá na CPTM, vira e mexe, a gente recebe visitas de outras empresas, de outros órgãos de governo, e eu sempre faço questão de salientar, né, que a importância desse apoio, né, de uma consultoria, de alguém para te ajudar a implantar o BIM, seja em qualquer órgão público, numa empresa privada, numa universidade, num escritório de pequeno, médio porte, faz toda a diferença, essa ajuda, né, esse suporte,
esse mapeamento, acho que pode significar o sucesso ou não da implantação do BIM em alguma empresa, né? Então, a gente já tem essa trajetória, esse histórico aí de quase uma década de relacionamento. E para resgatar todo esse ambiente do BIM, eu vou comentar rapidamente algumas ações que a CPTM tem feito nos últimos 2 a 3 anos. Então, a gente, no bojo aí de algumas ações que a gente colocou em prática, uma delas foi a finalização do Caderno BIM, né? O Caderno BIM que lá atrás tinha sido iniciado e ele já precisava de algumas atualizações e não tinha sido efetivamente publicado. A gente terminou esse caderno, que conta com toda a orientação, né? É um caderno voltado mais para contratação externa, então era um documento bastante importante, porque sem ele a gente não poderia contratar projetos de forma externa com as especificações e o que a gente queria receber. E ele também, ele aponta, né, toda essa etapa das atividades e dos fluxogramas que fazem parte do que a gente gostaria de contar com o assunto do BIM naquela determinada contratação. Um outro assunto que a gente colocou foi a biblioteca BIM CPTM, né? Então, eu acho que, tendo a documentação, o próximo passo era contar com uma biblioteca mínima, né, com alguns elementos básicos. Então, a gente fez uma contratação externa, lá atrás também, que está completando 4 anos, foi em 2018, e essa primeira contratação, ela contou com quase 500 itens que foram modelados, né, divididos eles em 15 categorias, dentre comunicação visual, mobiliários, portas, caixilhos, portões, divisórias, componentes de acessibilidade, e aqueles itens que são comuns aos projetos de todas as estações, né, o que a gente chama lá internamente na CPTM de um projeto padrão, um PP. Então, essa biblioteca ela foi contratada e depois, internamente, a gente fez uma ação, que é esse catálogo, né, esse documento com essa capinha azul, que foi feito internamente, inclusive com auxílio de alguns estagiários nossos, que é basicamente orientar o uso desses itens da biblioteca, né? Então, a gente tinha uma biblioteca com pelo menos 500 itens já pronto para uso, e no caso de uma projetista externa ou alguém recém familiarizado com o Revit, a gente não conseguiria apontar, né, a diversidade desses itens. Então, o catálogo ele tem uma fichinha, que é essa fichinha que tem essa carinha aqui, que tem uma imagem em 3D do objeto, algumas informações mais relevantes, às vezes uma vista superior, uma vista frontal, uma elevação, o código que a gente usa no nosso sistema de custos internos, e então foi um material bastante importante, né? Aqui é um exemplo da biblioteca, a parte de comunicação visual. Esse caderno também ajuda o projetista a escolher o item, a visualizar, a entender qual item que ele tem que usar em determinado momento ou em determinada parte do projeto. E, como eu já mencionei, cada um desses 484 itens, né, quase 500, teve uma fichinha que fez parte desse caderno. Junto também a gente colocou uma documentação técnica, que é uma prancha, né, junto com o arquivo do objeto, do componente, com maiores detalhes técnicos, às vezes de especificação, acabamento, material e tudo mais. Isso daqui é uma ação que a gente está fazendo interno, né, até uma coisa que ainda nem está em andamento. Essa biblioteca BIM, ela está disponível na nossa intranet, né, da CPTM, e num primeiro momento ele tinha uma estrutura mais básica, de modo que aquelas 15 categorias que eu mencionei lá atrás, elas aparecem numa seção da nossa intranet que tem lá a biblioteca BIM, e você consegue baixar essas categorias de uma maneira completa. E então, por exemplo, se a pessoa precisasse de um objeto, ela tinha que baixar o pacote todo, que às vezes tinha 50, 100 objetos, para usar um. Então, agora a gente aperfeiçoou o nosso site, ele tem essa carinha, né? Ele vai ter, a gente não levou ao ar ainda, a gente colocou todo esse mecanismo de busca dentro da seção da biblioteca, de modo que eu consigo pesquisar por diversas formas, né? Pelo próprio código do objeto, o nome, a descrição, esse código CIEC, que é um código que a gente usa no nosso
sistema de orçamentação interno, tem uma visualização do objeto em 3D que antes não tinha, o próprio nome do item, codificação, e a possibilidade de baixar cada um desses itens de maneira individual. Então, dos 500 itens, se eu quero baixar só um, eu vou lá, pesquiso, baixo aquele que eu preciso. E isso eu estou trazendo agora em primeira mão, ainda não foi ao ar, só queria compartilhar aqui com vocês essa implementação que a gente está em vias de colocar, de publicar. Tudo isso culminou no portal BIM CPTM, que também foi ao ar no final de 2019, já completou 2 anos, e foi essa ferramenta de divulgação interna que agrega todos esses conteúdos referentes ao BIM na empresa, né? Então, era uma forma de estimular o uso do BIM pelos colaboradores, pelos funcionários, também disponibilizar todo o material técnico que tem sido produzido e desenvolvido pelas áreas, e, de alguma forma, fomentar o aprendizado do BIM na medida do possível, né? Então, esse tripé, né, que eu brinco, né, o portal BIM, a biblioteca e o caderno BIM, eles foram elementos que eu considero fundamentais no que a gente chama lá de consolidação do BIM na CPTM, né? Para superar daquela primeira fase de implantação, onde as pessoas ainda estão aprendendo, a gente está comprando máquinas, licenças, fazendo decisões e tal, começou uma fase efetivamente de implantação, né? E os projetos pilotos foram fundamentais, a gente começou a praticar, né? Eu brinco, né? Tirar a rodinha da bicicleta e começamos a andar sozinho, né? Então, esse portal ele foi bastante importante, né? Bom, eu já vou pular aqui para a parte específica que fala da plataforma de treinamentos BIM, porque eu falei agora há pouco do portal BIM CPTM, né? Lá atrás, antes do portal ser levado ao ar, em 2018, em 2019, nós já enxergávamos que uma possível plataforma de treinamentos BIM poderia ser uma evolução natural do nosso portal, né? A gente, ao colocar o portal BIM CPTM no ar, nós pensávamos, né? Será que a gente não conseguiria colocar cursos nesse portal? Vamos fazer uns cursos aí, vamos pegar uma câmera, vamos gravar, vamos começar a fazer algumas coisas internamente mesmo e tal. Então, a gente já tinha essa ideia lá atrás, né? Eu acho que é motivo de bastante orgulho para nós, né? Falar que a CPTM é a primeira empresa pública a contar com uma plataforma de treinamentos online de BIM, né? Que eu tenha conhecimento. E esse portal, essa plataforma, é uma primeira ação no sentido de levar o BIM para outras áreas da empresa, né, para outras gerências, para as outras diretorias, e foi uma atividade que nasceu entre conversas da área de recursos humanos, que efetivamente contratou essa ação, né, a GFH, e a parte de área de projetos, né, da diretoria de engenharia, né, e sempre com um foco muito voltado para as equipes, para as pessoas, para a capacitação, e a gente já tem as primeiras turmas desses cursos já iniciadas. Então, a plataforma de treinamento BIM CPTM, ela tem essa cara, né, quando a gente entra, né, acessa, a gente cai nessa home, nessa tela de início, onde a gente faz o acesso e o login. E essa plataforma, ela possui algumas características, né? Ela inicialmente, ela tem esse foco, né, nas equipes, né? No começo, inicialmente nas áreas de projetos, depois a gente já está expandindo para outras áreas. A flexibilidade, né, por se tratar de cursos totalmente online, com acesso ilimitado, ele tem essa flexibilidade de executar o curso no horário que a pessoa puder, aos finais de semana, à noite, num dispositivo móvel, enfim. Nesse modelo que a gente tem hoje de trabalho híbrido também, é uma plataforma que se adequa muito bem a esse modelo híbrido, né? Então, tem dias que as pessoas estão trabalhando de casa, de modo remoto, tem em momentos em que estão lá presencialmente no escritório, então essa plataforma tem essa flexibilidade, né, de acesso, independentemente de onde a pessoa esteja, um material técnico, né, de apostila, arquivos de exercícios, todo o material de apoio,
encontros periódicos, né, com os professores e com os instrutores para tirar dúvida, para fazer lição, para pegar exercício, tirar dúvidas de algumas coisas que às vezes não entendeu direito, compartilhar isso com os colegas e também, ao final do curso, todos recebem um certificado de conclusão, né? E aqui eu brinco, né? Porque quando a gente estava com essa ideia da plataforma, a gente começou a formatar alguns tipos de conteúdos que eu acho que isso que é bem interessante, né? Então, tem algumas coisas que a gente colocou aqui, que é basicamente o que eu estou chamando aqui de função, né? A função do conteúdo naquela plataforma. Então, a gente conta inicialmente com os treinamentos padrão, né? Treinamentos básicos, que acho que seriam equivalente àqueles cursos de uma semana, né? 40 horas e tal, que é a formação, né? A pessoa, às vezes, não teve contato com o BIM, ela está fazendo um primeiro curso, está fazendo um curso padrão, um curso básico, então ela começa por aí. A gente tem também conteúdos de curta duração, né? O que a gente chama de cursos rápidos, que tem vídeos de 1 hora de duração até 1 hora e meia, às vezes um pouquinho menos, 50, 55 minutos, que são conteúdos que a gente chama de descoberta, né? Às vezes a pessoa ela está fazendo algum curso básico, ainda não entende muita coisa, ela faz um curso de curta duração que ela desperta esse conhecimento para ela querer se aprofundar depois, ou então ela já sabe alguma coisa e quer complementar. O curso rápido ele tem esse papel. Os treinamentos avançados, né, que a gente denominou fluxos personalizados, são cursos que ainda estão em desenvolvimento e serão feitos customizados para a CPTM, para esse contexto de obras de mobilidade, obras de estações, de projetos de infraestrutura. Então, o curso avançado, ele tem esse papel do aperfeiçoamento. A pessoa já fez o curso básico, ela já domina alguma ferramenta, ela quer participar de um fluxo em que eu uso mais de uma ferramenta, né? Eu começo num software, jogo para o outro, faço o tratamento de alguma informação ou de alguma parte do modelo e termino no segundo. Então, o curso personalizado cumpre essa função do que a gente brinca aí do aperfeiçoamento, né? E, além disso, a gente tem alguns materiais exclusivos, né, na forma de e-books, de PDFs, de conteúdos de leitura rápida, que todo mês é adicionado nesse portal, e também funciona, tem esse papel de complementação, né? E o apoio continuado é interessante porque junto nesse pacote dessas ações, né, a gente também tem algumas horas de instrução, de suporte, e às vezes alguma dúvida de alguma parte do trabalho, do curso, pode ser registrado em vídeo, né, uma espécie de uma assistência ali do instrutor, do professor, e esse apoio, esse conteúdo fica nessa área do portal, né, da plataforma, que é de apoio continuado, que tem uma relação mais com o dia a dia, com o cotidiano de trabalho. E essa plataforma, ela tem uma interface bastante visual, né, uma linguagem simples, intuitiva, com esse catálogo de cursos, né, que ele pode ser, ele vai crescendo ao longo do tempo, né, ele começa com alguns cursos, outros são adicionados, são desenvolvidos. Então, essa é a interface, vamos chamar assim, principal dessa plataforma. E alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao desenvolvimento, né, de todo esse portal de treinamentos é o seguinte, né, esse conceito todo ele foi desenvolvido entre as equipes da CPTM e da FF Solutions. Então, essa definição desses conteúdos e o enquadramento desses produtos, né, de cursos básicos, cursos rápidos, esses cursos de fluxos personalizados, tudo isso foi definido entre as equipes, né? Então, todo esse conteúdo ele é aprovado previamente, a gente discute o que vai ser tratado, quais são os cursos que vão entrar no catálogo aí no próximo mês, no próximo bimestre, que materiais exclusivos. Então, essa comunicação permanente, ela existe, né, entre a CPTM e o pessoal da FF, e é interessante porque depois, uma vez implantada, a CPTM ela tem condições de fazer toda a gestão dessa plataforma. Então,
uma plataforma bastante flexível e bastante fácil de usar. Então, toda essa parte de, vamos chamar assim, de manutenção, né, de ver quem está fazendo o quê, de cuidar das turmas, esses grupos, tal grupo está fazendo determinado curso, o grupo 2 está fazendo tal software. Então, isso é muito fácil de mexer e é legal porque a gente consegue, de uma maneira bastante flexível, né, cuidar de todos esses aspectos. E também é uma plataforma que tem um aspecto de visual, um aspecto de layout, de customização visual bastante flexível também, bastante grande, né? E então são coisas muito importantes, né? E a gente, eu acho que já encaminhando aqui para minha parte final, essa plataforma, a gente estava conversando lá internamente, né? Eu acho que é assim, ela reúne as vantagens do curso presencial, né, com a praticidade e facilidade dos ambientes digitais. Então, todo aquele cara a cara do curso presencial, né? Inclusive eu fui aluno de vocês, né? Lá atrás, em 2014. Eu acho que essa plataforma ela traz os aspectos positivos do curso presencial, né, o contato com o instrutor, a colaboração entre os colegas, toda essa riqueza de materiais de apoio, arquivos de exercício. Então, ela tem todos os aspectos positivos do curso presencial e a facilidade de você fazer isso na tua casa, ou também no escritório, ou então assistir da tela do celular, de um tablet, né? Então, ela tem toda essa flexibilidade de hora, de local, você continua de onde parou, você tem acesso ilimitado. Acho que isso é bastante interessante, né? E isso, a gente quer utilizar isso como uma forma de aproveitar todos esses benefícios e todos esses recursos, essas funcionalidades, como uma forma de estimular o aprendizado, e a partir do momento que você tem conteúdos para diversos públicos, né? Você tem conteúdo mais avançado, você tem conteúdo, um conteúdo básico para quem está começando, um conteúdo de curta duração, que às vezes você quer aprender alguma coisa, ou pelo menos descobrir do que se trata, então você vê lá um cursinho de curta duração, tem os exercícios, tem todos esses materiais na forma de livretos, né, de encartes, os e-books. Então, a gente espera que isso estimule o aprendizado. Inclusive, contamos também com um curso de introdução ao BIM, para pessoas que, às vezes, no dia a dia, nem trabalham tanto assim com o projeto, né, ou não vão precisar utilizar o BIM no seu dia a dia, mas querem se aprofundar, querem saber o que é BIM, querem entender um pouco mais. Então, também tem um curso de introdução que, inclusive, eu já fui perguntado aí por diversos colegas de outras áreas, né, que não mexem com esse tipo de ferramenta, que ficaram interessados e vão fazer, ou já estão fazendo, né? E também essa plataforma, eu acho que um dos aspectos interessantes, né, é que ela universaliza o conhecimento, uma vez que ela está disponível e acessível para todo mundo. Então, a pessoa, ela pode estar trabalhando de uma maneira remota, né? Ela pode estar em algumas das instalações físicas da CPTM, que são espalhadas por diversas localidades. Então, essa plataforma é a mesma para todo mundo. Então, ela tem essa característica, né, de uma certa forma, ou pelo menos uma tentativa de universalizar o conhecimento. E também acaba funcionando como uma plataforma agregadora de conteúdo e repositório BIM. Então, a gente tem várias coisas que estão lá. Às vezes, coisas de dúvidas do dia a dia, que às vezes o instrutor gravou e colocou lá. Então, ela vira meio que uma central de conhecimento que a gente acessa, né, não só para fazer os treinamentos e assistir aos cursos, mas também para resgatar outros tipos de conteúdo, compartilhar dúvidas com colegas, com o instrutor, com o professor. Então, ela vira um hub, né, de conhecimento bastante importante. E as primeiras turmas, né, essa plataforma, ela é recente, ela está na CPTM há pouco mais aí de 2, 3 meses, né? As turmas efetivamente começaram agora no finalzinho de fevereiro, no começo de março. Então, é um trabalho que está se iniciando agora e que a gente espera que continue ao longo do tempo, de forma que esse catálogo de cursos cresça cada vez mais, né? E a gente possa até criar outras categorias, colocar outros tipos de conteúdo e fazer com que essa plataforma se desenvolva
cada vez mais, né? E então tem essas características, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade e parabenizar a todos aí pela promoção desse evento. Obrigado, Fernando, pela sua exposição e palestra. É muito legal, né? Muito importante para a FF Solutions contar, né, com a CPTM como um dos nossos clientes aí, como nossos parceiros. Então, ver o resultado, né, desse projeto que a gente passou aí o último ano desenhando com vocês e ver o quanto que ele está impactando, né, os processos e os profissionais aí de CPTM é realmente gratificante. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para a nossa mesa redonda. Então, antes de irmos para os momentos finais da nossa live, para a nossa mesa redonda, queria dizer para vocês que não temos só uma novidade, mas temos 3 novidades, teremos 3 presentes aí exclusivos para compartilhar no momento da nossa no finalzinho da nossa live. Então, eu queria deixar esse momento aqui antes da mesa redonda para vocês irem mandando aqui no chat um chute do que vocês acham que a gente tem de novidade aí preparada para vocês. Vamos ver quem acerta aí com os comentários que forem chegando no site, aqui no chat. E vou deixar o link do webinar mais uma vez aqui no chat. Então, esse é o momento de você pegar o link, compartilhar com aquele seu amigo, com seu colega de profissão, com o pessoal aí com a sua equipe de trabalho, porque o que é bom a gente compartilha com as outras pessoas, tá? Então, pega o link, envia para a sua equipe, envia para os seus amigos, chama ele para estar aqui com a gente e conhecer um pouco aí da novidade que a gente vai apresentar no final da live. Eu vou chamar a Giovana. Giovana, ela vai conduzir agora o nosso momento de mesa redonda. Giovana? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando bem? Estamos sim, Gi. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Giovana, eu sou engenheira civil e Product Owner, né, FF Solution. Como o Emerson já apresentou lá no começo, eu faço parte do Departamento de Inovação. Eu sou líder responsável pelos treinamentos remotos e corporativos dentro da empresa. Agora a gente vai seguir, então, com a mesa redonda sobre quem que é o agente da transformação digital do nosso setor, né? Do nosso setor de arquitetura, engenharia e construção civil. Então, aqui comigo eu tenho o Wilton, que fez a apresentação no começo, né, sobre a reflexão de competências BIM. O Fernando, que acabou de fazer a apresentação, né, sobre esse case de sucesso de implantação BIM dentro da CPTM. E temos também o Júlio Ribeiro, que é CEO do Instituto Hubs, e a Marília Fragílio, né, que é CEO da FF Solution. Antes de continuar, eu quero abrir a palavra, se os convidados quiserem se apresentar um pouco mais, complementar um pouco mais, fiquem à vontade, tá? Se não, eu sigo aqui. Bom, vou começar, Giovana. Antes de agradecer aí a presença de todos, além dos palestrantes, temos aí convidados também especiais na nossa live, clientes, colaboradores, nossa fundadora, como até o Wilton perguntou se a Edna estava aqui, a Edna está presente conosco, Wilton. E, bom, eu sou a Marília, sou CEO da FF Solutions, e eu vou deixar aqui um pouquinho, até para o Júlio da Hubs, se ele puder também se apresentar. O Júlio está aí com a gente? Estou aqui sim, te escuto bem. Eu sou o Júlio Ribeiro, eu estou dedicado aos últimos 20 anos a pensar o futuro da educação e como que essas experiências da educação acontecem no ambiente profissional, no ambiente corporativo. E nessa jornada foi um prazer encontrar, né, o time da FF, e aí eu encontrei a Marília, e a gente veio nos últimos anos pensando para onde isso vai, né? Então é um prazer estar aqui, parabéns pelo evento, parabéns à fala do Wilton, do Fernando, tá? Eu estou hoje como diretor executivo da Hubs, que pensa isso, né? Como implementar soluções que apontam para o futuro do ensino corporativo. Prazer falar com vocês. Perfeito, obrigada, Júlio, obrigada, Marília. Bom, vamos lá, então. Todos esses são profissionais, então, com perfis de experiência distintas, mas com um perfil muito relevante, né, para o nosso setor e para tudo que envolve transformação digital.
Então, o objetivo dessa conversa aqui é botar à luz, né, qual que é o perfil do profissional desse nosso setor, né, que impulsiona, de fato, a transformação digital, quais são as competências e qual que é a importância do desenvolvimento dessas competências para impulsionar, de fato, a inovação no nosso mercado. Pessoal, fiquem à vontade para mandar no chat as dúvidas e as perguntas durante a conversa, tá? Vai ser uma mesa redonda relativamente rápida, então vou ficar bem aberta para as dúvidas que vocês mesmos trouxerem, ok? Então, para começar, acho que nós todos sabemos que a transformação digital ela envolve, então, o uso inteligente da tecnologia para maximizar a performance, para promover melhorias de processo, melhorias no nosso dia a dia e dos nossos empreendimentos. No entanto, a gente sabe que quem conduz, quem impulsiona de fato essa transformação são as pessoas. Assim, eu queria fazer uma pergunta para todos os nossos convidados aqui da mesa redonda. Queria que vocês falassem qual que vocês entendem ser o perfil daqueles que estão de fato impulsionando a transformação digital e a inovação no nosso setor. Talvez o Júlio pudesse pegar essa, né? Porque alguém que já está aí. Júlio, acho que você está mutado. Essa pergunta, e aí depois de ver o Wilton falando, né, com propriedade sobre o que acontece no mundo BIM, e o Fernando apresentando um processo dentro de uma organização, eu quero fazer um link com a fala de vocês para a gente entender de que são múltiplos conhecimentos. Eu tenho que entender, e aí talvez seja a primeira provocação, que em todas as camadas de decisões e ações de uma organização é preciso pensar na evolução contínua. Se o C-Level consegue ter a informação mais estratégica, sintetizada, entender a performance e os diferenciais competitivos e conseguir enxergar o mercado em que a organização atua e projetar, ele vai tomar decisões melhores. Se eu vou para a camada gerencial, média gestão, que está lidando com a coordenação das equipes do time operacional, ele também precisa acompanhar os instrumentos que se modernizam dentro das suas atividades. E eu tenho o nível operacional, os profissionais que operam e que têm aí as toolsets, né? A capacidade de executar as tarefas nas suas determinadas áreas. Então, a implementação, os agentes da transformação digital, eles são múltiplos dentro das organizações. O que eu preciso ter? Uma cultura de aprendizado contínuo, né? E essa cultura de aprendizado contínuo, ela é o que garante que a empresa não fique obsoleta nas suas práticas internas e na sua capacidade de acompanhar o que há de mais moderno. Então, eu acho que aqui a gente viu esses elementos sendo discutidos e compartilho disso em outras organizações que a gente tem acesso também. Perfeito. Eu gostaria de complementar e pegar um gancho, né? A Giovana perguntou assim: quem é o agente da transformação? São as pessoas, sem sombra de dúvida. Agora, então, acho que vale a gente fazer um exercício assim: qual seria essa pessoa ideal? Então, seria uma pessoa curiosa, seria uma pessoa que não fosse preguiçosa, que não se contentasse só com a primeira linha do Wikipedia. Eu diria questionadora também, Wilton, né? Questionadora, que vá buscar referências, que vá buscar confirmação de coisas, porque eu tenho percebido isso, né? E aí, gente um pouquinho mais velha, cabelinho branco, assim que nem eu, costuma dar alguns, né, apontar alguns caminhos. Gente, normas, padrões. Se está com dúvida de onde começar, começa com as normas, entenda as normas, os padrões. Nós temos normas ISO, são normas internacionais, né? Então, começa por aí, porque é assim, né? O BIM está ficando cada vez mais aquecido e a gente começa a ouvir. Puxa, tem dia que eu ouço, a gente bem intencionada, a gente está querendo acertar, mas acaba falando coisas que não são mais válidas. Então, a gente tem ruídos já, né?
Então, essa pessoa do lado de lá que está precisando aprender, ela precisa ser curiosa, precisa questionar, precisa confirmar coisas e precisa insistir e se embasar com normas, com coisas reconhecidas. E como disse o Júlio, é um aprendizado contínuo, né? Eu me lembro de eu mesmo, quando tive contato com o BIM, não faz tanto tempo assim, então tem alguns conceitos que foram sendo amadurecidos, né? E aí eu faria mais uma colocação. Nós, brasileiros, não costumamos escrever as coisas. E escrever é muito importante, e aí pega o gancho do Fernando, lá na CPTM, essa é uma plataforma, criar um mecanismo de compartilhar isso, até as dúvidas. Se alguém escrever alguma coisa errada, não tem importância. Se tiver escrito, eu posso discordar, eu posso me referenciar àquilo. E aí é assim que caminha a humanidade, né? A gente vai melhorando o nosso conhecimento, vamos evoluindo a nossa capacitação. Mas não quero falar demais, só queria complementar, né, do alto do que disse o Júlio e da provocação do Giovanna. Muito obrigada, pessoal. Muito válida essas contribuições. E pegando um gancho, então, né, com esse conceito, justamente como o Júlio e o Wilton trouxeram, né, as ferramentas, as tecnologias, hoje em dia, elas mudam de forma muito acelerada. Então, para a gente conseguir acompanhar essa evolução, a gente precisa trazer muito esse conceito do aprendizado contínuo. Agora, eu pergunto para vocês, como que o profissional do futuro, né, como que o agente da transformação, ele consegue manter esse aprendizado contínuo? Eu vou falar um pouquinho dessa, depois até gostaria da contribuição de todos, né? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, mas existe a busca, né? Cada um deve saber como buscar a busca do conhecimento. Eu posso dizer assim por mim, esse aprendizado contínuo, ele é de diversas formas, desde um relacionamento, uma conversa, a leitura de um livro, cursos, né? Então, isso é muito importante. Esse aprendizado, ele não é somente através de uma instituição de educação ou através de algum diploma que a gente tem. Temos que estar abertos, né? Então, isso é a questão do futuro, né? Hoje você vê diversas formas de conhecimento, um podcast pode ser um conhecimento, a leitura de um artigo, um outro conhecimento. E aí, como é que vocês estão na busca do conhecimento, né? Então, até gostaria de ouvir um pouquinho do Wilton e do Júlio e do Fernando com relação a isso, né? Eu acredito que a abertura pelo conhecimento ela é muito importante e nas diversas formas pelo conhecimento também. Perfeito, Marília. E até gostaria, assim, vocês perceberam nas entrelinhas da Marília, né? Humildade, né, também, né? Porque, por exemplo, eu sei que eu sou muito enfático, né, no jeito de falar, é meu jeito, né? É a forma de tentar dar ênfase às coisas, né? Mas claro que eu não sei de tudo. E é claro que até coisas que eu acreditava que eram de uma forma, depois, com o tempo, lendo, participando de treinamentos, ouvindo outras pessoas, interagindo. Então, percebem os pontos importantes da fala da Marília, né? Ou seja, a gente tem que se relacionar, não é? A gente precisa, e precisa de humildade, precisa estar aberto, né? Precisa ter curiosidade para ir confirmar coisas, duvidar de algumas coisas, né? E aí também eu gostaria de acrescentar mais um ponto, né? Que as boas equipes hoje, elas juntam perfis diferentes, né? Você tem que ter, e isso é uma coisa que eu sinto quando dou aulas sobre BIM, né? Às vezes eu dou aulas para gerentes, para engenheiros já formados, mas o sujeito não tem muita experiência da indústria. Então, a dificuldade dele não é o BIM, é a indústria, porque os processos da construção civil eles podem ser muito complexos, não é? E a gente tem diversos segmentos, diversas áreas, né? Então, só queria chamar a atenção, é isso, a Marília está correta, a gente precisa ter humildade, a gente precisa interagir, a gente precisa confirmar, a gente precisa duvidar e não tomem, às vezes, essa ênfase que, às vezes, né, é o jeito da pessoa falar. E aí, mas tem que estar aberto, tem que estar disposto a interagir, né, para que a gente possa... E essas plataformas, né, como
como a própria CPTM desenvolveu. Isso é vital, né, hoje em dia. A gente tem que dar condições e estrutura, criar estrutura para que essa interação aconteça e que a gente possa, aos poucos, ir consolidando. Ó, isso aqui é bacana, isso aqui não é tão bacana, isso aqui foi revisado. Não importa, a gente tem que ter essa humildade, né? Mas queria ouvir os demais também. Pode falar, Fernando. Fala primeiro, Fernando, depois eu continuo. Tá bom. Pegando o gancho, acho que na fala de um pouquinho de cada um de vocês, a própria apresentação do Wilton, né, esse mapeamento de competências, eu acho que, de fato, né, não existe um perfil único, né, desse profissional, dessa pessoa, existem várias competências múltiplas e tal, e acho que cabe às organizações e às empresas também fazer esse mapeamento desses perfis diferenciados, né, cada um num papel específico. Acho que toda essa cadeia BIM, ela contempla atividades de naturezas bastante diferentes e peculiares, né? Acho que tem lugar para todo mundo, né? Acho que tem atividade para todo mundo, tem muita coisa para se fazer, né? E eu como costumo brincar, né? Que a máquina ficou antiga, né? O computador você vai lá e você troca, né? O software lançou a versão 2023, você vai lá e você compra. As pessoas não, as pessoas estão lá, as pessoas às vezes são colegas que a gente trabalha há 5, 10, 15 anos, e você está lá todo dia do lado dela, então a gente resolveu investir o pessoal brinca, né, que tem o I do BIM, né? A gente resolveu investir no P do BIM, as pessoas. Então, capacitação, treinamento, e eu acho que essa plataforma é o primeiro passo para consolidar todo essa experiência aí de 8 anos de BIM, né, na CPTM, contando sempre com o apoio da Frazilio. E, aliás, eu queria mandar um abraço e fazer um agradecimento especial a uma pessoa aí da Frazilio, que está fazendo uma interface com a gente nesse curso, né, falando em pessoas. Queria agradecer o Lucas Tafarello por todo o suporte, todo o carinho, toda a atenção que tem dado com a gente, no sentido de construirmos e melhorarmos essa plataforma. O Fernando falou de peopleware, o Rogério Suzuki costuma chamar de peopleware. Não é só hardware e software, mas o peopleware é fundamental. Desculpa. É isso aí. Vou pegar esse gancho desse destaque. A gente fala que tem uma ordem que costuma dar certo. Pessoas, processo e tecnologia. Se você tem um investimento em pessoas, entende a cultura, isso envolve uma discussão de transformação comportamental e cultural dentro das organizações. Os processos bem mapeados, você amadurece os processos, entende como que você pode torná-los mais eficientes e efetivos, você ativa as tecnologias mais adequadas para essas demandas. E aí, pegando um pouco na pergunta que a Giovana fez sobre o aprendizado contínuo dentro desse aspecto, o Bruno, que está aqui conosco, né, fez uma pergunta aqui no chat. Bruno Calderaro, ele coloca o seguinte: a gente vive a era da informação. Então, eu quero pegar a partir dessa fala dele para dizer, se há 20 anos atrás a gente tinha uma escassez de informação e uma limitação de alguns elementos tecnológicos, hoje a gente tem uma abundância de informação. O meu trabalho passa a ser filtrar, sintetizar, curadoria de onde eu vou consumir essas informações. As tecnologias têm avançado em um ritmo muito mais rápido do que a capacidade dos seres humanos que as utilizam conseguir compreender o máximo que elas podem fazer. E a gente, então, tem que entender que o futuro não aponta para que os seres humanos façam os processos repetitivos, porque as tecnologias conseguem serem automatizadas. O que exige do aprendizado contínuo é a capacidade de conseguir fazer análises de grau de complexidade que eu tenho que entender de coisas que não, parâmetros que não estão previamente colocados. Um elemento estrutural, um elemento político, um elemento que não está setado naquele meu banco de dados, o poder de síntese. Eu quero fazer uma sugestão aqui para quem quer aprender continuamente eu adoro esse livro, tá? Um livro do Steven Johnson. Ele fala
de onde vêm as boas ideias? E ele coloca lá 7 elementos que, assim, para que eu tenha uma boa ideia, e essa boa ideia, aí vou dar uma ênfase nisso, não é o que a máquina já faz, o que o hardware já faz, o que o software já faz, é ser criativo. E eu vou sintetizar, são 7 grandes blocos, ele fala repertório. Quanto mais repertório você tiver, isso tem a ver com tentativa, com erro. A Giovana colocou, né? Eu tenho um network de aprendizado, eu consigo me conectar com pessoas que estão aprendendo, eu tenho uma comunidade onde eu possa discutir um tema, eu consigo criar um canal multidirecional entre a pessoa que está me ensinando e eu, que quero na hora fazer uma pergunta, eu tenho um diagnóstico de qual é o meu nível de conhecimento naquele momento, para que eu conheça o que eu sei e entenda o que eu não sei. E eu tenha um foco na minha trilha de desenvolvimento. Estas habilidades e competências do novo aprendedor são cruciais para que ele tenha sucesso na sua jornada de aprendizado, que não acaba. Né? Sua jornada de aprendizado não acaba. Então, eu acho que esses são bons caminhos. Gostaria de acrescentar um ponto aqui que o Júlio me chamou a atenção. Né? Então, ele falou, olha, pensa, vamos ser criativos, porque o computador vai conseguir automatizar coisas que hoje a gente só faz com gente. É verdade isso. Só que na construção civil a gente está um pouquinho para trás ainda, sabe, gente? E eu queria chamar só a atenção disso, porque assim, eu fui obrigado a entender a indústria 4.0, então percebi que a manufatura está mais adiantada que a gente, aí a IoT tá... Para que essas coisas funcionem, é preciso uma palavrinha-chave que eu já disse aqui, vou repetir outra vez, padronização. Se eu não padronizar, se eu não usar padrões, normas, e não pode ser o meu padrão, ou até pode, mas é ruim. Quando é o seu padrão, você tem que explicar o seu padrão para os demais. Senão eles não vão conseguir fazer essa automação que a gente está dizendo dos processos. Então, eu só queria deixar esse ponto de exclamação aqui, né? Nós temos essa questão que a gente precisa inserir na nossa agenda. Nós não aprendemos isso nas nossas formações de engenheiros e arquitetos, então agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo. E temos que inserir com muita ênfase esta palavrinha, esse esforço de usar padrões, de fazer igual, porque só assim o software será capaz de entender as informações e automatizar coisas que hoje a gente só faz com gente. Tá bem? Era isso que eu queria acrescentar. Perfeito, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou já, mas foi uma discussão curta, mas que com certeza trouxe muitos insights para todo mundo, né? Acho que o objetivo era realmente instigar essa reflexão por parte de todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Então, muito obrigada, Marília, Wilton, Fernando e Júlio. Agora eu vou passar a fala para o Emerson para a gente fazer, então, o tão esperado lançamento, né? A última parte desse nosso evento. Pessoal, boa tarde novamente para vocês. É muito legal a gente olhar aqui para o final do evento e ver que a gente conseguiu manter aí de forma excelente a audiência, né? As pessoas que estavam inscritas aí no começo do evento, o pessoal que entrou no começo do evento, permanece aqui até o momento. Então, vai valer a pena, eu te digo que vai valer a pena. A gente tem 3 novidades aí super especiais, preparadas e muito bem pensadas para vocês. Puxando aqui alguns comentários que surgiram aqui no nosso chat, eu vi que o Franco colocou aqui que ele quer uma camiseta do I Love BIM. Franco, você colocou uma ideia, plantou uma semente aqui no nosso time de marketing, então com certeza aí faremos muito em breve uma ação pensando em como podemos premiar os participantes do evento e outras pessoas aí também com alguns kits. Então, é muito legal chegar aqui. Muito obrigado, Giovana, Marília, Júlio, Wilton e Fernando, por esse momento de mesa. É muito legal a gente chegar nesse momento e trazer, né, todo esse tema e tudo isso à luz, né, para as pessoas e elas poderem conhecer aí um pouco mais de como que nós estamos se movendo, né, enquanto empresas, enquanto parceiros, e como que o setor de arquitetura, engenharia e construção tem se movido como um todo para impulsionar a inovação e trazer, né, cada vez mais a transformação digital para o dia a dia dos nossos processos. E a FF Solutions fez 27 anos
essa semana, e para a gente, enquanto empresa, é muito importante dizer, né, que inovação e transformação digital faz parte da alma do nosso negócio. Né? A gente olhar para 27 anos de história e ver que a gente pôde fazer parte, né, de 27 anos de transformação digital de arquitetura e engenharia da construção do Brasil. E chegar aqui hoje e para esse novo marco, né, para esse novo momento da nossa história. Né? A gente sabe que a transformação digital ela acontece de forma acelerada e para isso a gente tem que sempre se perguntar como que eu vou me manter inovado, como que eu vou me manter atualizado para o setor, o que eu vou buscar de novidade, como que eu vou me aperfeiçoar. Né? Então, por conta de tudo isso, a gente precisa se manter no jogo, a gente precisa se manter atualizado. Então, queria trazer a Giovana aqui de volta para ela trazer um pouco e falar um pouco do que a gente tem de novidade, enfim, essa novidade aí que todos vocês estão esperando, ela vai ser revelada. Perfeito, obrigada, Emerson. Bom, pessoal, então, tendo em mente esse desafio nosso de nos mantermos atualizados dentro do nosso setor, até puxando o gancho muito do que o pessoal trouxe na mesa redonda, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito o excesso de informação. O que a gente precisa é da curadoria dessa informação. Então, vocês gostariam, se alguém falasse para vocês que vocês poderiam estudar, encontrar oportunidades de negócio e ter uma rede de apoio para debater ideias do nosso setor em um único local? Nesse mesmo local, ter também acesso a jornadas de aprendizagem customizadas e construídas com base em uma curadoria de fato para apoiar você, junto com conteúdos exclusivos do nosso setor. Então, hoje a gente quer dizer para vocês que isso é possível e que vocês todos podem ter acesso a esse ecossistema. Nós queremos, então, apresentar para vocês a Build Lab Academy, que é uma solução realmente pensada em vocês e nesse desafio que a gente encontra hoje. A gente preparou um vídeo manifesto, tá, pessoal? Vamos colocar aqui para vocês poderem visualizar. Confirmem para a gente, por favor, aqui no chat, se está com som para vocês. Sem som, Emerson. Só um minutinho, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu puxar aqui enquanto vocês ajustam o som, só para completar um elemento. Imagine, né, a Marília disse na fala dela que a FF ela hoje tem parcerias, né, com grandes polos tecnológicos, empresas que lideram seus segmentos globais. Estas empresas investem anualmente muito para estar sempre na vanguarda do que pode ser feito. Quando a gente pensa em empresas como a CPTM, posso citar aqui grandes empresas do setor também, né? Poderia citar N outras empresas nacionais que são muito boas no que fazem, mas elas têm um nicho de atuação que elas precisam entender o que há de melhor dessas tecnologias que são benchmarking global. Por um outro lado, eu tenho as universidades, que tem um tempo de formação, 4 anos, 5 anos, dependendo de 6 anos, e que tem um delay do que é disponível do mais suprassumo de tecnologia. Então, eu queria parabenizar aqui a FF por se posicionar como uma instituição que educa como uma causa. Né? Ela se posiciona em não ficar só esperando que o problema se resolva e assume um protagonismo em unir as pontas, as verticais e os mercados que precisam, os profissionais que estão, e muitas vezes essas organizações têm déficit de mão de obra, de profissionais qualificados, e o que há de mais vanguardista do ponto de vista tecnológico. Então, parabenizar por fazer essa ponte, tá? Parabéns. Muito obrigada pela fala, Júlio. Agora o Emerson vai colocar um vídeo manifesto. Estamos colocando aqui, pessoal.
processos e das ferramentas mais usadas na arquitetura e engenharia? Quer otimizar trabalhos repetitivos e manuais, frequentes no seu dia a dia de trabalho? Quer um meio de se manter sempre atualizado com as evoluções do mercado? A BuildLab chegou para apoiar você na jornada de transformação digital da arquitetura, engenharia e construção. Aqui na BuildLab, você encontra jornadas de aprendizagem personalizadas para a sua necessidade. Treinamentos voltados para as principais competências e ferramentas exigidas pelas empresas do setor. Professores com experiência prática de verdade. Uma plataforma pensada para a melhor experiência de aprendizagem do aluno. Diferentes formatos de aula que vão muito além da videoaula padrão, como podcasts, artigos, questionários, cases e simuladores. Suporte rápido e eficiente e acesso a uma comunidade de profissionais da área. Certificado com selo Autodesk de confiança e reconhecimento mundial pelo setor. Seja um agente da transformação digital. Inscreva-se agora na BuildLab Academy. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo curto, né? Então, como vocês podem ver, a BuildLab chegou realmente para se posicionar como um ecossistema multidisciplinar que vai colocar vocês em contato diário com as melhores oportunidades e com as mais recentes e modernas soluções do nosso mercado. Então, a ideia é que ela te conecte com profissionais de todos os cantos desse país, gere negócios, conhecimento e networking em seu modo mais efetivo. Isso tudo enquanto, claro, realiza diversos treinamentos que vão te ajudar a ficar dentro do jogo de forma bastante competitiva. Então, vocês todos aqui estão convidados a fazerem parte dessa nova etapa da nossa história como pioneiros e colaboradores da evolução desse ecossistema. Então, não só estamos abertos, como contamos com as sugestões de vocês para entregar um ambiente, né, um ecossistema cada vez melhor e mais transformador. Então, não se trata apenas de uma plataforma, e sim de uma comunidade. E como toda comunidade, ela é construída, de fato, por uma variedade de pessoas e por seus conhecimentos postos em prática. Então, claro, nós temos uma gama de solução também corporativa, uma solução enterprise, que nós chamamos, desde o desenvolvimento de treinamentos personalizados para o processo de sua empresa, até a disponibilização de uma plataforma exclusiva para oferecer um ambiente completo de aprendizado contínuo para os seus colaboradores. Então, inclusive, o que Fernando apresentou no começo desse nosso evento, em relação ao CPTM, é um case de sucesso e um exemplo do que vocês podem ofertar para as empresas de vocês, com o apoio da BuildLab Academy e da FF Solutions. Então, pessoal, para esse lançamento inicial, nós queremos muito que vocês entrem na BuildLab Academy e que vocês conheçam o que ela pode oferecer para vocês, né, enquanto profissionais e também para as suas empresas. Antes de abrir para perguntas, eu quero chamar, então, o Emerson, que vai apresentar uma condição super especial para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pessoal, acabei de reforçar aqui para vocês no chat do evento, o link tá para vocês conseguirem entrar na plataforma, já fazer a sua inscrição, dar uma olhada no que a gente tem preparado de conteúdo para vocês lá. Aqui na tela também vocês podem usar o celular aí para ler o QR Code, que já vai te direcionar lá para a plataforma e você também vai poder conhecer. E como a gente prometeu no começo do evento, a gente tem mais 2 surpresas especiais para esse finalzinho de evento e vou trazer agora para vocês a primeira delas. E a nossa primeira novidade aí chegando com a BuildLab Academy é o acesso gratuito por tempo limitado ao nosso curso de introdução ao BIM. Então, você pode ler o QR Code ali na nossa tela, ele vai te direcionar já direto para a página do curso, com mais informações, você vai ter toda a informação que você precisa ali sobre o curso,
já fazer a sua inscrição, poder começar o quanto antes e aproveitar aí um curso que foi feito muito pensado em vocês, né, trazendo experiência, conhecimento aí com o Wilton Cartelani. Ele é o especialista, ele é o instrutor especialista desse curso, e eu vou chamar ele aqui para falar um pouquinho do que está esperando vocês nesse curso de introdução ao BIM. Olá, estão me ouvindo? Sim, Wilton. Não, na verdade, parabéns, ficou bacana. Eu acho que é isso, a gente precisa disso. Mais uma vez, é muito significativo para mim estar aqui junto da FF, mais essa iniciativa, né? Então, deixando de ser só espectador, né? E também trabalhando junto, né? Junto com mãos dadas aí. Esse curso de introdução ao BIM, ele é fundamental, não tem jeito, a gente precisa disso e, mais uma vez, né, a gente sempre busca dar argumentos, sabe? Dizer por que é importante, né? A gente, quando fala de introdução ao BIM, é preciso... O Júlio falou, nós temos que envolver a empresa inteira, exato, a empresa inteira. De repente, o RH precisa saber qual é o perfil de um novo funcionário que será contratado, que será cotado. Então, não é só para os técnicos, né? Não é só para aquele corpo de engenheiros, arquitetos e quem lida mais diretamente com os empreendimentos de construção. Essa transformação vai atingir as organizações como um todo. Então, um curso de introdução ao BIM, ele é fundamental, é aí que a gente começa, não tem outra forma. Agora, o que é bacana, e que, obviamente, né, quando você trabalha numa equipe em conjunto, os outros te ajudam e te desafiam, né? Então, a gente tem uma coisa diferente. Nesse curso de introdução ao BIM, nós temos um exercício em que as pessoas que vão cursar, elas são provocadas, convidadas a terem contato pessoal com o modelo BIM. Então, vão fazer o download de uma solução, um visualizador de modelos gratuito, e nós preparamos um modelo que, então, as pessoas que fizerem a introdução ao BIM já vão poder ter esse contato com os modelos. Isso é vital, isso ajuda a entender os conceitos, né? E também desmistifica, porque quando a pessoa tem contato com o modelo, algumas coisas intuitivamente já vão entrando na cabeça dela. E aí a gente procurou desenvolver um questionário, um exercício, não é só. Então, o sujeito vai fazer o download, vai fazer a instalação, e aí vai manipular um modelo que o pessoal técnico da Frasile preparou, né? E vai precisar navegar nesse modelo e buscar informações nesse modelo para completar esse exercício. Então, eu acho que isso é inovador, né? A gente já colocar, logo num curso de introdução ao BIM, um contato pessoal com os modelos, não é? E, de cara, você também tem essa ideia de que, meu Deus, dá para fazer tanta coisa com um software gratuito, que também desmistifica não só essa questão de, nossa, é muito complexo interagir com o modelo, não, que BIM é caro, não, depende do que você quer fazer, né? Então, tem mensagens subliminares, né, na forma que a gente concebeu esse curso, e especialmente nesse exercício, que eu acho que são muito poderosas, né? Então, gostaria que todos realmente aproveitassem essa oportunidade, né? E, mais uma vez, para mim é muito significativo, fico feliz de estar aqui, agradecido, viu? A Marília, a Edna, a Giovana, muito obrigado, né, por essa oportunidade. E a gente tem planos, né, de fazer muitas coisas bastante interessantes, né? Então, tem uma caminhada aí pela frente. Mas era isso. Obrigado, parabéns. Muito bacana o lançamento. Obrigado, Wilton. Pessoal, o link para acesso direto ao curso está aí no nosso chat. Eu vi aqui que o Franco já está matriculado, é o nosso primeiro aluno aí do curso de introdução ao BIM e da Build Lab Academy. Então, a gente conta muito com vocês para impulsionar e divulgar essa informação para as outras pessoas, né? A gente focou muito aqui desde o começo do evento sobre ser um agente da transformação digital do presente, né? Então, a gente se preocupa muito com o ponto de que as empresas estão falamos muito sobre o profissional do futuro, mas o futuro, a transformação digital
do setor de arquitetura, engenharia e construção, ela já é uma necessidade presente. Então, a gente precisa desses profissionais, né? Profissionais como vocês que estão aqui nessa tarde de hoje, né? Aqui nesse evento, procurando se especializar de alguma forma, né? Procurando um evento como uma forma de poder se educar ainda mais, de poder conhecer ainda mais o que tem de novidade no setor. Então, esse curso e os outros treinamentos que temos, e a Build Lab Academy, ela é esse ecossistema aí que foi pensado para vocês e para ajudar e apoiar vocês como agentes transformadores do setor de arquitetura, engenharia e construção. Eu prometi que tinha mais uma novidade, a gente vai para essa segunda novidade nesse momento. Vamos lá. E como coisa boa, a gente não deixa de compartilhar, né? A gente tem aí, além do nosso curso gratuito de introdução ao BIM, a gente tem mais 5 treinamentos disponíveis nesse momento na nossa plataforma, que vão estar com 40% de desconto até o dia 31 de março. Então, você pode aqui entrar no QR Code, o cupom para você poder utilizar ali que vai dar o 40% de desconto nos treinamentos da Build Lab 40. Estamos reforçando aqui também no chat o link e código para você poder utilizar, tá bom? Então, além do curso de introdução ao BIM, temos aí o curso de coordenação BIM, automação para projetos de infraestrutura, modelagem arquitetônica em BIM, projetos geométricos de rodovias e geoprocessamento para infraestrutura. Então, temos 6 cursos disponíveis já hoje na plataforma para você aí mergulhar e poder aprender e poder se especializar, né, na disciplina e na frente, né, de arquitetura, engenharia e construção, que é a sua especialidade, né? Então, aproveitem o nosso desconto, ele aí está por tempo promocional exclusivo, né, por tempo limitado até o dia 31 de março, para vocês poderem desfrutar e se especializar. E indo aqui já para o final, a gente guardou uma surpresa bônus para vocês. Pode voltar lá a tela, por favor, pessoal. Indo aqui para o final, a gente tem uma surpresa bônus para vocês. Eu não sei se aqui a gente tem estudantes, né, participando do evento nesse momento, mas se você é estudante, se você está em alguma universidade de ensino atualmente, todos os nossos treinamentos estarão com 50% de desconto de forma exclusiva para estudantes, tá bom? Mas para isso você precisa mandar para o e-mail que a gente vai mandar aqui no site para vocês uma comprovação de que você está estudando, tá ok? Então, se você é estudante, você tem 50% de desconto em qualquer um dos treinamentos disponíveis na Build Lab Academy, por tempo ilimitado, tá ok? Essa é uma exclusividade para estudantes que a gente pensou, né, como Build Lab Academy, como FF Solutions, para potencializar, né, a disseminação aí de inovação e transformação digital para os estudantes, porque a gente entende que essa é uma necessidade muito latente no setor, na frente de ensino das universidades e tudo mais. Então, esse é o momento aí que você estava procurando, se você estava procurando por algum curso, se especializar em algum treinamento aí do setor, esse é o momento, essa oportunidade que você estava esperando. Giovana, você quer fazer alguma colocação aqui? Eu só queria reforçar que eu acompanhei de perto, né, tudo que envolve a plataforma, a produção da plataforma, inclusive, que foi feita pelo Instituto Hubs, né? Acompanhei de pertinho a produção dos treinamentos, cada um dos treinamentos que a gente está disponibilizando aqui hoje. Eu posso garantir para vocês que é, assim, conteúdo de altíssima qualidade, com um preço bastante acessível, então realmente aproveitem essa oferta, conheçam a nossa plataforma, o nosso ecossistema, né? Eu estou muito feliz realmente em poder finalmente lançar, né, esse projeto para vocês, né, para vocês que estão acompanhando, que são realmente os agentes dessa transformação digital do nosso setor. E eu estou muito ansiosa pelas contribuições que vocês farão para a construção desse ecossistema Build Lab. Eu queria reforçar também, né, a gente colocou aqui no começo que inovação ela faz parte do DNA da FF Solutions desde o início da nossa empresa. Então, hoje a gente está lançando a Build Lab Academy com muitas funcionalidades inovadoras,
né, para essa frente de treinamentos. Então, vocês vão ter acesso aí ao que tem de mais inovador realmente, pensando numa plataforma de treinamentos EAD, né, mas aqui a gente quer frisar e trazer para vocês, somos muito mais do que uma plataforma, tá? Somos um ecossistema aí completo, né, para levar você desde o networking até a sua especialização, para que você possa se tornar um profissional de destaque e um agente transformador do setor de arquitetura, engenharia e construção. Tá? Então, tem muita coisa boa preparada na Build Lab Academy, tem muita coisa que nós estamos preparando para próximos lançamentos. Então, continue acompanhando, já faça parte aí, se inscreve na plataforma, se matricule nos treinamentos, siga a gente nas mídias sociais e acompanhe, né? Esse é só o começo de uma história que a gente vai construir. Eu queria abrir agora esse momento final do evento para caso os palestrantes queiram trazer alguma informação, queiram concluir de alguma forma. Bom, vou começar aqui mais velho, né? Só mais uma vez agradecendo e lembrando que a FF Solutions ela é associada ao BIM Fórum Brasil. Então, agora, como presidente, a gente está em momento até de eleições da entidade, agora as primeiras eleições. Agradecer, né, mais uma vez, né? Isso também ajuda a entender essa empresa, né, essa organização, né? O fato dela ser associada indica, né, como tem essa preocupação, né, de mover o setor, né, de não só andar sozinho. Então, agradecer, parabenizar e dizer que, de novo, foi muito significativo, muito importante para mim estar aqui hoje com vocês essa tarde. Muito obrigado, um abraço a todos. Gostaria de agradecer também pelo convite, mais uma vez, parabenizar a todos, parabenizar a Frazilio pelos 27 anos e também fazer o convite, se algum dos colegas eventualmente tiverem, o pessoal que está nos assistindo agora, também tiver curiosidade de conhecer como é que funciona essa plataforma corporativa, é um caso prático que já está rodando, já está funcionando. Eu estou à disposição para recebê-lo, seja presencialmente, virtualmente, só falar com o pessoal da FF e que eu estou à disposição para compartilhar essa experiência com vocês. Vou aproveitar aqui também e fazer os parabéns com uma frase bem clichê, né? O aniversário da FF, quem ganha presente é a comunidade, né? Isso é muito legal. Fiquei aqui feliz de ver o quanto tem compromisso, né, em fazer a comunidade crescer. Nós estamos aqui como parceiros de longo prazo. E nessa parceria de longo prazo envolve que o feedback, né, a comunidade, vocês vão viver essa experiência dentro da plataforma, né, da Build Lab, vocês, o aluno, a pessoa, ela diz o que tema que ela quer aprender, de que maneira ela mais gostaria de aprender, nas comunidades trazer temáticas, isso vai orientar quais conteúdos serem priorizados, o que desenvolver mais, do ponto de vista da pessoa. Do ponto de vista das organizações, ter exemplos replicados como esse da CPTM, para que possa entender o grau de maturidade do conhecimento na organização, né? E criar ali as estratégias que toda organização tem para lidar com isso. Então, eu fico muito feliz de estar participando e colaborando com uma empresa que se posiciona como compromissada, né? Então, o compromisso de todos aqui apresentados só tem a parabenizar e sucesso. Legal a todos. Vocês não imaginam a satisfação e o tamanho do orgulho que eu tenho da equipe de ver um projeto que foi concebido, como até o Júlio falou, alguns anos atrás, ele está sendo concretizado. Ele é um marco. Hoje é um marco. Além de ser um marco dos 27 anos, é um marco realmente da nossa empresa, trazer esse projeto para o mercado, com tanto esforço aí da nossa equipe. Então, eu gostaria de deixar um agradecimento especial para a nossa equipe FF Solutions. Um outro agradecimento especial também aos nossos parceiros. Então, temos parceiros consultores, parceiros de tecnologia, parceiros de serviço. Então, é muito importante aí esse trabalho que a gente está trazendo aí para o mercado. Vocês vão ter aí acesso à plataforma, mas com certeza teremos outros grandes lançamentos como esse, né? Temos muitas novidades também por vir.
Espero que gostem. E eu também gostaria de deixar aqui o parabéns para a Edna, né, trazer uma empresa de 27 anos para o mercado e manter. A gente sabe que não é difícil, como é difícil, né? Como o Wilton até falou, nos mundos de hoje, com tanta evolução, e conseguir manter aí 27 anos de empresa e trazendo inovação como hoje, como estamos trazendo, só enfatiza aí o nosso propósito, que é realmente trazer inovação para o nosso setor de engenharia, arquitetura e construção. E espero que todos aí tenham gostado da nossa tarde. Eu tenho mais uma vez um agradecimento aí a todos também, aos participantes, a todo mundo aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos nessa tarde de hoje. É muito importante para a gente compartilhar os 27 anos da nossa empresa ao lado de parceiros tão importantes para a nossa história e contar com esse evento e com esse marco. Esperamos muito que você goste da Build Lab Academy e desfrute da jornada que a gente preparou para vocês. Uma boa tarde para todos, muito obrigado por estarem aqui hoje e nos vemos aí no próximo evento.